prazer imenso poder receber você e o seu tema. E eu não fiz suspense, ou melhor, acho que eu fiz suspense para quem você é, para o seu nome e aquilo que você faz. Sim, meu nome é Aline Mendes. Eu sou Ai, eu sou arquiteta de formação, mas eu me dedico às terapias de ambientes, né? Inclusive o Feng Shui ou Feng Shui, que é uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntam é assim mesmo que pronuncia, né? Então, Feng Shui é a maneira como a gente simplifica, né? Lendo como escreve, mas lá na China o mais parecido é Feng Shui, né? que E eu tô bacana. aqui, eu tô aqui através do Holístico Sem Fronteiras, né? Porque eu vou participar do workshop que eles estão organizando, né? Que vão ser quatro temas com as previsões para 2022, né? Então vai ter astrologia, tarô, numerologia, e eu vou estar nesse workshop falando das previsões do Feng Shui, né? Que às vezes as pessoas não nem fazem ideia que existe isso, né? Que existem as previsões que existe, né? Variação anual do Feng Shui. Isso é uma coisa que eu vou falar, mas daqui a pouco, eu não vou me adiantar, não. Vamos fazer uma introdução primeiro, né? Com certeza. Aline, você assim trabalha há muitos anos nisso, você passou da arquitetura para isso, foi uma paixão assim. Como que surgiu isso nessa vida para você? Apesar assim, que são caminhos que, claro, que se elevam, que se unem, mas a gente sabe que é uma coisa mais mística, mais voltado para essa canalização de energias. Foi paixão à primeira vista ou você já trouxe isso de você? É interessante que pouco tempo depois de eu me formar, eu devia estar formada há uns 6 meses ou menos, eu já estava assim meio desiludida da prática tradicional da arquitetura, sabe? Assim, a gente trabalhar em escritório e fazer projeto de shopping e de loja, e aí é uma coisa, às vezes eu sentia assim um pouco sem alma, né? E aí eu pedi demissão do escritório onde eu trabalhava, porque eu queria descobrir qual era o meu caminho. Ah, não, não é isso que eu quero, isso não está alimentando minha alma. E quando eu estava no período do aviso prévio, eu assisti uma palestra de Feng Shui. E aí eu me encantei, eu falei assim, é isso que eu quero fazer para minha vida. E isso foi em 96, olha quanto tempo tem. Caramba! Quase não tinha aqui no Brasil, era super difícil de encontrar. Na época, eu encomendava livro na Amazon americana e o livro vinha de navio, não tinha nem vinha de avião. Levava 2, 3 meses para chegarem os livros da Amazon, e daí eu fui estudando, tanto que depois eu virei representante de um mestre chinês aqui no Brasil, um mestre chinês que vive no Canadá, porque eu encontrei, ele foi um precursor a fazer curso à distância. O curso vinha pelo correio, sabe? Era apostila impressa que vinha pelo Ah, correio. não! Sério, Não. pegou todo esse canal de introdução ao método online. Exatamente. E aí eu, como tinha essa dificuldade toda, no ano 2000 eu virei representante dele, porque aí eu passei a traduzir os cursos para o português, para facilitar, né, o acesso do pessoal por aqui. Eu gostava tanto, né? Então, desde 2000 que eu já dou curso de Feng Shui aqui Que no show! Brasil. Não tem muitos profissionais do Feng Shui tradicional chinês, que já eu vou falar qual é a diferença de tipos de Feng Shui, né? Já, Não tem já quero muitos, saber. não tem muitos profissionais no Brasil ensinando o Feng Shui tradicional chinês. E eu não tenho condição de viajar tanto assim. Hoje em dia até tenho, mas eu tenho 3 filhos que agora já estão grandes, mas na época pequenininhos, né? Não dava para ficar viajando muito, então eu já investi nos cursos online, né? E por aí Perfeito. E vai. o que você traz pra gente da sua bagagem sobre tudo, sobre o Feng Shui? Nossa, é estranho falar, né? Pois Feng- é, né? A gente não está Fica acostumado. Por isso que fino, né? Feng é Shui. Feng Shui. Feng Shui. Isso. Feng Shui. Quando eu vou apresentar e fazer divulgação, eu acabo falando Feng Shui, porque senão ninguém vai saber do que eu estou falando, né? Aproveita e já Já explica como ensina. fala, que o pessoal já fica conhecendo, né?
E então eu trabalho com várias terapias de ambiente, não só com Feng Shui, né? Eu trabalho também com a geobiologia, que é um outro estudo ligado a ambientes. Trabalho com a reprogramação energética de ambientes, que o pessoal conhece como mesa radiônica, né? Eu trabalho como mesa radiônica. Então, eu integro vários conhecimentos, né? Mas hoje eu vou dar o foco maior no Feng Shui, né? E Uhum. a primeira coisa que eu queria esclarecer é justamente essa diferença de diferentes escolas, porque o método mais popular, que quase todo mundo conhece, né, que é aquela coisa de, você pega o baguá e alinha a carreira com a parede da porta de entrada, né? Quem começa a estudar ou quer se inteirar um pouco do Feng Shui, o primeiro contato, né, é com esse método de pegar o baguá e alinhar com a porta de entrada, né? Também é um Certo. método que usa a correção de falhas, bolinha de cristal e tudo isso. Só que a maioria das pessoas não sabe que esse é só um dos métodos existentes de Feng Shui, e ele é um método mais recente, ele foi criado ali pela década de 70, 80, né? E ele foi criado no Ocidente, então ele é um método que ele tem bases no Feng Shui Aqui. tradicional, foi criado nos Estados Unidos. E ele é como se fosse uma adaptação, porque quando a gente fala assim, nossa, isso é coisa de chinês, o que a gente pensa? Que é muito complicado, né? Quando a gente fala assim, Sempre. coisa de chinês, é porque é complexo, detalhado, né? E o Feng Shui da mesma maneira, né? O Feng Shui chinês, ele é bastante complexo, né? Ele não é uma técnica, assim, fácil de qualquer pessoa conhecer e aplicar. Então tem realmente essa dificuldade, né? A gente poderia dizer que é como a astrologia. Com a astrologia, você pode saber coisas soltas, mas para você analisar um mapa é complexo, né? Você tem que Sim, estudar um muito. bocado, né? Então, o Feng Shui é a mesma coisa. O Feng Shui chinês, ele é bastante complexo. Então, surgiu esse outro método, né, no Ocidente, que ele é como se fosse uma simplificação. Ele é um método simplificado. Então, o Feng Shui tradicional chinês, eu sempre faço essa comparação com a astrologia, porque ele é como se fosse um mapa astral da casa. A gente leva em consideração a data de construção do imóvel, então faz diferença em que época ele foi construído. Claro que não precisa saber o dia, né, de inauguração, mas a gente precisa saber o ano em que o imóvel foi construído, né? E a gente leva em consideração a orientação. Então, para isso a gente usa uma bússola para ver para onde ele está alinhado, né? E a partir daí, a gente também vai dividir a planta baixa em 8 setores, ou 8 palácios, como a gente chama. Só que esses 8 setores, eles vão estar girados para alinhar com a bússola. Então, a gente vai marcar o norte, girar para marcar os setores alinhados com a bússola, e os potenciais que estão presentes em cada um dos setores, eles são definidos por essa combinação da direção da face com a data de construção. Então, cada imóvel vai ter o seu próprio mapa de energias, não tem um único padrão de distribuição de energias. Cada imóvel vai ter o seu, são 200 e poucas possibilidades de mapas diferentes E quando para eu cada compro uma construção. casa ou um apartamento que seja, e eu não sei a data de construção. Olha, é raro a gente não saber, a menos que seja um imóvel muito antigo, por exemplo, na Europa, que tem construções bem antigas, isso eventualmente pode acontecer. Mas aqui no Brasil, que é um país mais novo, né, que as cidades são mais novas, em geral, a gente tem a data de registro da construção no IPTU, no Ah, tá. imposto, né? Uhum. Então, claro que pode acontecer. Tem algumas cidades mais antigas, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, que têm construções mais antigas. Mas o que acontece também é que quando o imóvel passa por uma grande reforma, ele renasce.
Então, os imóveis mais antigos, é bem provável que eles tenham precisado passar por uma grande reforma. E aí é só a gente dar uma olhada no histórico dele, né, de ampliações, em geral registro na prefeitura, a gente descobre quando que ele foi renovado. E aí a gente consegue calcular o mapa dele. E o que que traz isso, Aline? Por exemplo, a casa, né, fica harmonizada. Ai, e tá. Hoje, por exemplo, a sua metodologia, ela é trazer, claro, assim, harmonia, né? O conceito do Feng Shui, ou já esqueci como é que fala, é trazer o quê? É a harmonização como um todo. Por exemplo, a gente já ouviu falar, né? Por exemplo, para atrair a prosperidade, para atrair alguma coisa semelhante. Como que funciona toda essa demanda da metodologia, por exemplo, do seu ensinamento, do seu aspecto do tradicional, né? O que o tradicional vê, que de repente esse mais simplificado não vê, ou vice-versa. Na verdade, os objetivos a gente pode até dizer que são os mesmos, né? Que é não só a gente buscar a harmonia como um todo, mas a harmonia às vezes é um termo um pouco abstrato, né? O que seria harmonia? Então, na verdade, Uhum. o conceito é que os ambientes eles podem afetar todos os aspectos da nossa vida e muitas vezes a gente nem imagina, né? Então, a nossa saúde pode estar sendo beneficiada ou prejudicada pelos nossos ambientes, os nossos relacionamentos, a nossa prosperidade, a nossa vida social. A verdade é que todos os aspectos da nossa vida têm um percentual que é de influência do ambiente, né? Então, o objetivo do Feng Shui é justamente identificar qual é a influência do ambiente para que a gente possa, se tem ali uma influência ruim, a gente minimizar, e se tem uma influência boa, que a gente possa estimular, fortalecer para aproveitar essa influência ao máximo, né? Então, é claro que eu estou falando aqui da técnica avançada e Uhum. do cálculo, e aí, obviamente, não vai ser uma coisa personalizada como um mapa astral, né? Sim. Mas existe um aspecto desse estudo que são padrões gerais que, independente do mapa de estrelas, a gente pode melhorar o nosso imóvel, mesmo que a gente não conheça o mapa de estrelas. É como se a gente tivesse, digamos, dois conjuntos de informação dentro do Feng Shui, né? Aquele conjunto de informações mais específicas que vão ser diferentes para cada imóvel e aquele conjunto de padrões gerais que aí sim são essas dicas que a gente pode compartilhar e que mesmo que a gente não conheça o mapa de estrelas, os potenciais específicos do imóvel, a gente pode fazer algumas mudanças, tomar alguns cuidados na nossa casa, no nosso local de trabalho, para então poder melhorar, né, o nosso bem-estar, a nossa vivência ali, né? Qual a Então, por maior, exemplo, qual a maior pergunta do pessoal? Te chamam para quê? Eu quero harmonizar isso, eu quero trazer prosperidade, eu quero trazer harmonia no geral. Te procuram mais para quê? olha, eu acho que o principal, acho que é quase empatado saúde e prosperidade. Uhum. Depois vem harmonia nos relacionamentos, tanto relacionamento a dois quanto relacionamento familiar, Familiar. né? Isso é o que a gente mais ouve. E tem também um outro tipo de procura que é antes de se mudar. Tem muita gente também que já conhece o Olha, benefício do Feng Shui e que faz antes. Quer dizer, a pessoa comprou ou alugou um imóvel e aí ela já quer garantir que quando ela for vai estar tudo da melhor maneira possível. E tenho também alguns clientes que me chamam antes de comprar e antes de alugar para ajudar a escolher, porque uau! Por conta a dessa gente. energia. Isso, eu chamo de avaliação prévia, porque às vezes a pessoa está na dúvida entre dois ou três imóveis possíveis, né? E o Feng Shui já pode sinalizar antes qual tem o melhor potencial, porque melhor do que a gente corrigir
problemas é se a gente já tiver a melhor base possível, né? Se o imóvel já for, já tiver muito mais qualidades do que defeitos, a pessoa já tem tendência a ter uma vida muito melhor, né? Então também é uma possibilidade antes, né? E eu estou desenvolvendo estou com 3 clientes em andamento agora, que eu estou orientando no projeto de construção. São pessoas que estão construindo a casa, Ai, deve um ser o deles, máximo. e aí já levando em consideração, um deles, inclusive, eu ajudei a escolher o terreno. Ele tinha 4 possibilidades de terreno na cidade dele, e aí eu vi qual terreno tinha o melhor potencial para receber uma casa. E aí depois a gente foi desenvolvendo, como eu não trabalho mais com arquitetura, eu tenho arquitetos parceiros meus, né? E aí Uhum. junto com esses arquitetos, ou também pode ser arquiteto do cliente, né? A gente desenvolve o projeto já levando em consideração o Feng Shui. Então a gente já posiciona os quartos aonde tem o melhor potencial para a saúde, para os relacionamentos. A gente posiciona a sala e o escritório nos locais onde tem o melhor potencial para a prosperidade. E aí a gente já planeja os fluxos, tudo, lugar da piscina, tudo planejado de acordo com o Feng Shui. É muito gostoso fazer esse tipo de trabalho. Caramba, é porque você fica energeticamente alinhado. É isso. Isso. Porque quando a gente vai fazer uma consultoria num imóvel que já está pronto, que a pessoa está ocupando, você tem as limitações do que já existe, né? Então, digamos, Uhum. você já tem ali os armários modulados, que não dá para ficar mudando de lugar. Então, quando o imóvel já está todo decorado, por exemplo, a cozinha já está toda montada, né? A gente não tem flexibilidade, por exemplo, de escolher o lugar do fogão, Exato. ou de escolher o acabamento do piso, né? E então a gente pode trabalhar o Feng Shui no imóvel pronto? Claro que pode, a gente faz isso muito, né? Só que a gente tem uma certa limitação de trabalhar, a gente pode até pintar uma parede, é uma coisa que dá para fazer, a gente pode jogar uma manta em cima de um sofá para mudar a cor, a gente pode, de repente, mudar a posição de um móvel ou outro que seja um móvel solto, né? E aí a gente vai trabalhando, por exemplo, uma cortina, uma almofada, coisas soltas, a gente pode ir alterando, né? Mas quando a gente projeta antes, aí a gente já pode colocar o fogão no melhor lugar possível para a saúde, para cozinhar. A gente já pode colocar a cama na melhor posição possível, levando em consideração até a data de nascimento dos moradores, Tudo. porque cada pessoa, pela data de nascimento dela, ela tem as direções mais favoráveis para ela dormir e trabalhar. Então, quando a gente projeta a casa para a pessoa, a gente já cuida para que ela durma numa posição favorável, para que ela trabalhe numa posição favorável. Então, aí é claro que um imóvel projetado dessa maneira, a pessoa vai aproveitar aquela casa num outro nível, né? Muito mais do que quando ela entra depois. Mas eu também não quero com isso desanimar quem não tem chance de construir a própria casa, porque a gente tem muitos recursos para trabalhar em imóveis que já estão construídos, até decorados, né? Por exemplo, deve ser para quebrar ou estimular alguma coisa. Ela disse que ela tem um espelho em cima do fogão. Para que será que esse Pois espelho em cima do é, fogão? então, o espelho, ele dinamiza as energias, ele torna mais, quando a gente fala em yin ou yang, né? O yang seria a energia dinâmica, né? A energia do movimento, e ela está ligada à prosperidade, né? E às oportunidades de trabalho. E a energia yin, que é a energia do repouso, né? Ela está mais ligada aos nossos aspectos de saúde, aos nossos relacionamentos. Então, o fogão, ele é considerado uma fonte de prosperidade, né? Porque o alimento, ele sempre esteve associado à riqueza,
né? Sim. Embora o alimento também vá nutrir, também vá trazer saúde, mas essa coisa de ter abundância, né? A fartura dos grãos, sempre teve associada à riqueza, né? Então, a ideia de você usar um espelho refletindo o fogão é para você dinamizar a prosperidade, né? Que E tem uma coisa interessante que eu costumo falar de espelho, que como o espelho ele dinamiza, né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê por aí dizendo assim: ah, você tem que colocar um espelho em frente à porta de entrada, que é para refletir as energias ruins para fora da casa, né? para E aí eu combater. Aí você chega é e já toma. isso. Só que eu preciso corrigir essa informação, por quê? O espelho, ele dinamiza e ele ativa qualquer energia. Então, se tiver entrando uma energia boa pela sua porta de entrada, ele vai mandar para fora também, tá? Hum, Então, porque eu falo assim, o espelho, ele não tem discernimento de saber o que é bom, o que é ruim, ele reflete tudo. exato. Então, então, se você quer convidar a prosperidade para dentro da sua casa, se você quer tornar a sua porta de entrada mais dinâmica, o lugar certo para o espelho é numa parede lateral, porque a prosperidade vai estar entrando, porque a porta principal ela é um símbolo de prosperidade, é como se fosse a boca, é a principal fonte de nutrição da casa. Então, você colocando um espelho do lado, o que, que vai acontecer? A energia que entra, ela vai ser rebatida para dentro da sua casa. Porque se você coloca na frente, ele Ela está rebate. mandando a sua nutrição para fora, né? Uhum. Então, o ideal do espelho é ficar ao lado da porta de entrada, levando, né, de preferência refletindo para o interior da sala, né, para o resto da casa. Então, são alguns detalhezinhos, né, Sim. que fazem diferença. E aí, por isso, por essa questão do fluxo, é que a gente diz que não deve ter o sofá de costas para a porta de entrada. Ah, você entrou na sala. Se você tem o sofá de costas, é como se você estivesse barrando essa entrada da prosperidade. Ai, O meu Deus. ideal, o ideal é você ter o sofá de frente ou de lado para a porta, de modo que quando você entra, tem um espaço livre ali que convide essa energia a entrar e preencher a sua casa com essa prosperidade. Porque quando você tem um sofá, é como se você estivesse bloqueando essa prosperidade. Né? Agora, isso Hum. se é perto, tá? Se é uma sala grande e você tem um espaço, às vezes você tem uma sala em dois ambientes, você tem um espaço onde a energia entra e circula, e depois tem um sofá, não tem problema. Mas quando você tem uma sala de dimensões menores e mal você entra, já tem o sofá de costas, aí ele Meu vai. É o seu. Ah! Então, a gente pode ver aí, só vendo como que é a distribuição da sala, se a gente consegue remanejar isso para criar aí um fluxo mais favorável. Se não tiver jeito, aí a gente vai ter que olhar a possibilidade de repente, colocar espelhos que ajudem a refletir, né? Aí a gente tem que olhar cada imóvel né, Entendi. com mais detalhes para a gente ver quais são as possibilidades, né? Não tem uma única solução possível, mas é bom a gente estar atento a isso para evitar esses detalhes que a gente sabe que podem ser problemáticos, né? Tem Com uma coisa, certeza. agora muita gente vai se assustar. Quando você entra e dá de cara com a mesa de jantar, ou quando você entra pela cozinha, a tendência é você botar um foco muito grande na alimentação, e aí isso pode acabar gerando excesso de peso, você pode ter tendência a engordar, porque o seu foco, eu entrei na casa e olhei para a mesa de jantar, isso gera uma tendência a pensar em comida, o foco. Você chega em casa e pensa em comida, né? Olha, Ou não, então se não vai você rolar. Não vai rolar, porque ó, olha isso. É uma área, você entra na área e são duas portas. Uma, ela entra já direto para a cozinha e a outra é para a sala. Para a cozinha, no caso, a minha cozinha, porque nessa residência que eu tô agora, eu não tenho sala de jantar. Eu até tinha,
Até daria para ter, mas a gente teve que fazer meio que uma biblioteca. E ficou só cozinha dessa vez. Só cozinha. Então, essa porta dá de frente para a cozinha, para baita mesona. E a outra porta da sala desse jeito, Aline. Então, mas aí você vai, você cria o hábito de ir de preferência para a sala quando você chegar. Uhum. Não ir Fechar essa direto para a porta e não ter. cozinha. Isso. Não ir direto para a cozinha. Uma coisa que eu falo para quem não pode mudar a distribuição, né? Falou assim, eu não tenho como mudar, minha sala é toda planejada, é tudo encaixadinho, não vou ter como mudar. Eu entro e dou de cara com a mesa de jantar. Aí eu falo assim, olha, então coloca em cima da mesa, mantém sempre um jarro com umas flores maravilhosas. Ou bota uma escultura que você goste muito, para você desviar o foco, de modo que aquela mesa, ela só tenha cara de mesa de jantar na hora que você vai jantar. Mas que quando você entra em casa, ela acaba te trazendo uma outra impressão. A mesa vai continuar ali, a gente não vai anular o fato de que é uma mesa de jantar, mas a gente diminui essa sugestão de comida, porque se você imagina, você bota um jarro lindo, cheio de flores, quando você chega ali, é ele que te envolve, né? Ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra imagem, né? É porque um jarro de flores em cima da mesa é uma coisa mais comum de encontrar. Mas a criatividade pode funcionar, pode ser uma escultura, enfim. Qualquer coisa que atraia a sua atenção e que te traga uma ideia que não seja comida, né? Que te traga uma ideia de alegria, de paz, de harmonia nos relacionamentos, enfim. Que show! Aline, você estava falando sobre isso, sobre aquilo, me veio que, assim, a maioria aqui sempre nos perguntam, e eu acho que isso foge a nós, porque até um ponto nós temos esse conhecimento, mas às vezes na construção dele, né? Mas não no lugar. Onde seria, quer ver que eu vou te pegar agora? Onde seria o melhor lugar para nós que somos todos místicos termos o nosso altar? E assim, eu acho que isso não cabe a nós, porque também é um estudo, né? É um estudo de uma harmonia. Sim. E às vezes você fala para a pessoa e ela, eu fiz tudo direitinho, mas parece que ali não era o lugar dele. Assim, quem não tem um mapa de estrelas da própria casa vai acabar tendo que ir pela intuição, e aí eu recomendo que a pessoa realmente experimente, porque é uma coisa muito, muito específica, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma cliente e ela me fez essa pergunta. Só que como eu sabia, eu conhecia o mapa, né, de estrelas dela, mas ainda assim eu tive que perguntar a uma cliente que é de online, né, ela é de fora do Brasil, e aí ela me perguntou onde eu boto o meu altar. E aí eu falei assim, me mostra o seu altar. Porque cada altar tem uma característica diferente, né? Por exemplo, os budistas, eles têm uma prática de ir no altar fazer as orações, né? Agora, tem outros altares que são só ali um lugar, um ponto-chave, mas que a pessoa não fica ali rezando. Isso faz diferença. E a própria aparência, por exemplo, eu pedi para essa cliente me mostrar, e aí eu vi que o altar dela, ele tinha todas as características que a gente chama da terra, né? Era um móvel de madeira marrom, que a terra é forma quadrada, cor marrom, né? E aí o altarzinho mesmo, né? O lugar onde ficavam as imagens, também tinha características de terra. E ela mantém ali uma vela acesa permanentemente. Então o altar dela também tem o elemento fogo, né? E aí eu fui ver no mapa dela aonde ela podia ter terra e fogo. Então foi uma coisa bem específica. Se o altar dela, por exemplo, fosse preto, com uma jarra d'água ou com um pote de água, então ia ter características do elemento água. E aí eu ia pesquisar um outro lugar, né? Então isso quando a gente está fazendo uma consultoria, né? Mas no geral, o que eu poderia dizer assim, para quem não tem um mapa de estrelas, né? Não está fazendo um estudo muito específico, né? Eu acho que o altar ele deve ficar num local intermediário. O que seria isso? Eu não acho bom o seu altar ficar junto da porta de entrada, por exemplo. Você pode ter uma imagem de proteção,
né? Uma imagem que para você represente proteção, um santo, alguma coisa assim. Mas eu não acho legal o seu altar de devoção, de prática, ficar junto da porta de entrada, porque é como se você estivesse expondo a sua intimidade ali logo para qualquer um que entra, né? E às vezes pode não ser bom o altar estar no quarto, tá? Isso vai depender do que o altar simboliza para você e depende muito da religião. Por quê? Eu falo que uma pessoa católica, em geral, não cabe muito bem o altar ser no quarto, porque os santos católicos, eles são celibatários, e aí, em geral, isso não combina muito com a vida de casal, com a vida romântica, né? Eu tive uma Uhum. outra cliente que ela não conseguia firmar com um namorado, e ela dizia que mesmo o crush dela, quando ia na casa dela, ele nunca queria namorar no quarto dela, queria ir sempre para a sala de pé. E aí eu descobri que no pé da cama ela tinha uma imagem quase em tamanho real de Santa Luzia, que Ah, foi a mentira. avó que deu. E Santa Luzia é a santa dos olhos. Então você imagina se o cara ia querer namorar com Santa Luzia olhando para ele, vigiando em nome da avó, porque era Santa Luzia que a avó deu. Aí eu falei assim, olha, Santa Luzia, ela pode ser excelente, mas ela não é Oxum, ela não é padroeira dos relacionamentos, né? Aí eu falei assim, olha, você faz o seguinte, você fala para sua avó que você gosta tanto do quadro que ela te deu, que você não quer ele escondido no quarto, que você vai botar na sala, Ah, legal. né? Então, isso são as simbologias dos santos católicos. E aí, realmente não cabe a gente ter um altar, né? Imagina um crucifixo que fala do sofrimento de Jesus no quarto. Eu não acho legal. Eu lembro Mas que a minha mãe, ela já teve, não sei se você lembra disso, aqueles rosários, sabe, enormes que tinham com as era uma bolotas tradição antigamente, né? em Minha avó cima tinha da isso. cabeceira da cama. Em cima da Minha cabeceira da avó cama. tinha isso, eu ficava assustadíssima, assim, Eu que ele era também. enorme, de madeira escura. Nossa, me Exato. dava nervoso. Mas essa coisa do altar, o que eu falo é, por exemplo, os deuses indianos, eles não são assexuados, pelo contrário, os deuses indianos, muitos têm par, né? Então você eventualmente pode até ter um altar né, que você tem lá Shiva e Shakti, quer dizer, então, deuses indianos, você até pode ter o altar no quarto, né, mas não sou eu que vou determinar, vai muito de como a pessoa se sente. Então, eu falo que o Sim. altar, ele é bom, assim, um lugar neutro e que evita problema, é você ter, assim, um cantinho num corredor, ou você ter um trecho da sala que seja um pouco mais recuado, um pouco mais distante da entrada, né? É melhor do que você ter no quarto, tá? Mas eu não condeno totalmente o altar no quarto. Vai depender da simbologia dele para você, né? Legal. Mas eu, assim, outro erro. Não é erro, na verdade. O meu também. Ele tem a primeira sala e a segunda sala. E é aquela coisa que você fala quando você muda numa casa que ela é projetada. Por exemplo, essa minha salinha que é o meu escritório, eu tenho uma parede meia que me sobrou para colocar meu computador, minha mesinha, porque o resto é sofá de alvenaria, cara. Você não tem noção. Nossa, Então pois não é. tenho. E não é minha, a casa não é minha, é um aluguel. E ao entrar na segunda sala, a criatura me construiu um bar de Pois alvenaria. é. Mas aqueles meio bar, sabe? Tipo, só aquele balcão. Sim, A gente não tem o hábito aqui da bebida alcoólica. E o meu marido começou a montar ali. Ele montou ali o altar. Porém, é já assim, ó. Entrou, virou, na segunda sala já é o altar. Então, ele colocou o entendi. altar ali. Então, assim, são coisas que eu falei, gente, a casa tá todinha errada. Mas aí, você pode ver, por exemplo, se ele for muito visível de quem entra, de repente você pode, não precisa tirar dali, mas você pode, por exemplo, colocar um vaso com uma planta um pouco mais cheia no, no,
entre, né, a entrada e o bar, porque aí você já desvia um pouco, né, A a visão de atenção. quem é. Aí você cria um pouco mais de privacidade ali para o altar. Então, a Hum. gente sempre tem algumas coisas, quer dizer, nem tudo tem cura, mas tem muitos recursos que a gente pode usar para atenuar quando a gente tem limitações estruturais, assim, né, na construção. Aline, agora uma pergunta assim que não quer calar, porque eu falo que isso perturba, eu acho que qualquer criança, de criança mesmo, porque às vezes existem algumas coisas assim que vêm das crenças, né? Das crendices, dos mais velhos, dos ancestrais, mas que eu também já ouvi, sim, os feng shuistas dizerem que as camas viradas para a porta, realmente os pés da cama virado para a porta de entrada, no caso da entrada do quarto, não pode? E o porquê que não pode? Vamos lá, vou explicar. Não é exatamente o pé apontado para a cama, tá? Embora possa ser também. O problema é que quando você tem a cama bem em frente à porta, ali existe um fluxo de energia que a gente chama Qi, né, no Feng Uhum. Shui. Isso cria um fluxo de energia, e principalmente em quarto de criança, dificilmente fica com a porta fechada, né? Em geral, em quarto de criança, você deixa pelo menos entreaberta, então mesmo durante a noite você vai ter ali aquele fluxo de energia. E ele deixa o sono mais leve, prejudica a saúde, porque essa questão do equilíbrio do yin e do yang, quando você está dormindo, você precisa do yin, você precisa do repouso o mais absoluto possível, né? Então você precisa da energia mais estável. Quando sua cama está bem em frente à porta de entrada, mas tanto pode ser o pé, quanto pode ser a lateral. Se você tiver com a cabeça, né? Digamos, você está dormindo e a porta abre logo aqui perto da sua cabeceira, também vai perturbar o seu sono, também vai criar um fluxo ruim, né? Então, o que a gente diz é que o ideal é que a cama fique sempre na parede mais distante da porta de entrada e que ela não esteja no caminho entre a porta e a janela, porque sempre vai existir um fluxo mais acelerado ali do Qi entre a porta e a janela. Então, quando ela está bem em frente, e aí seja com o pé ou seja com a lateral da cabeça, isso vai prejudicar o sono em geral, criança e idoso tem a saúde mais instável, e isso também vem do equilíbrio de yin e yang deles. Por quê? Uma criança, ela nasce com excesso de yang. Quando ela nasce, ela vem com o recipiente, né, o reservatório de energia dela cheio. Então, Cheio. ela tem muito yang, e aí ela pode adoecer das doenças yang, né, pelo excesso de energia, por isso muita febre, né, muita Uau! inflamação, porque ela tem muito yang. Quando você chega na vida adulta, você está num equilíbrio de yin e de yang. Quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo o yang e vai ficando mais yin. Então, por isso que você sente mais frio, né? Sente, enrijece, porque você tem mais yin, né? Enrijece as articulações. Então, os idosos têm mais doenças yin, né? Que são os entupimentos das veias, né? Os órgãos que estão funcionando menos por conta de ter menos energia. Por isso que a gente tem que cuidar mais da saúde das crianças e dos idosos. Super interessante. E aí isso se reflete também na hora da gente projetar os quartos, porque a gente também tem que fazer esse equilíbrio, né? Um quarto para uma criança, ele tem que ser mais yin para compensar esse excesso de yang que ela tem. E o quarto de um idoso, embora tenha que ser yin também, mas durante o dia ele tem que ter um equilíbrio de ter mais ventilação, mais sol, porque tem que trazer esse yang para equilibrar os idosos. Nossa. Eu falo assim, às É, vezes você fala assim, para não assustar, né, muitas pessoas. Mas hoje, digamos assim, popularmente falando, com coisas simples.
com coisas básicas. Você acredita que qualquer pessoa ou qualquer casa, em uma vida mais simples, como eu disse, ela pode conseguir, assim, equilibrar? Sim, sim, sim. Tem várias coisas que podem melhorar enormemente a vida das pessoas. Quer ver uma? A pessoa tem que estar disposta a mudar de hábitos, tá? Porque para Sim. você melhorar a sua casa, você Aham. tem que estar disposto a mudar o que existe nela, porque senão as coisas vão continuar como estão, né? Por exemplo, aparelho eletrônico no quarto. O aparelho eletrônico, ele é muito yang, né? Então, ele desequilibra, né, o sono, ele prejudica o sono. E tem estudos que comprovam que o eletromagnetismo, né, que emana, faz mal para a saúde. Então, uma coisa simples de fazer é na hora de dormir. Se você tem os eletrônicos no quarto, não dá para não ter, né? Porque eventualmente você precisa ter no quarto. Você tira da tomada, não só desligar, porque às vezes você desligar no controle, ele ainda fica ali na Fica a tomada e ele ainda luzinha, tem né? ali o campo, fica a luzinha é um pouquinho de yang também. Então eu digo para, ou você tira da tomada, ou você instala um filtro de linha, aquela réguazinha que tem um interruptor. Só que ele tem um Ah, interruptorzinho, tá vendo ali o vermelhinho é o tá. interruptor, Ele tem um interruptor, certo? tá? Ele não é só uma extensão, né? A gente chama de É, uma filtro de extensão, não é um linha. T. Entendi. Ele tem esse interruptor. Então, o que acontece? Quando você liga os seus eletrônicos no quarto num filtro de linha como esse, na hora de dormir você desliga o filtro de linha e ele corta a eletricidade para todos os aparelhos. Se você tiver TV, se você tiver aparelho de net, DVD, o que quer que você tenha de aparelho no quarto, você desligando, você já corta. Então, você vai ficar com um quarto livre dessas radiações. Então, isso faz uma diferença enorme. Você não dormir com o celular ligado. Tem gente que dorme carregando o celular na mesa de cabeceira. Não façam isso. Você precisa carregar ele à noite. Hoje em dia é menos, porque o celular carrega tão rápido, né? Uhum. Antigamente precisava ficar carregando a noite inteira, mas hoje em dia em poucas horas você carrega. Mas eu falo para quem precisa deixar o celular ligado, né? Que tem que atender emergências, eventualmente durante a noite, deixa ele o mais longe possível da cama e da cabeça, né? Coloca numa cômoda mais afastada, né? Ou numa cadeira que esteja lá no cantinho do quarto, não deixar o celular, porque ele também é uma fonte de radiação, né? Outra coisa importante é você ter, de fato, uma cabeceira, e uma cabeceira sólida, né? Hoje em dia, as camas box, elas vêm sem cabeceira, né? E aí, muitas vezes, a pessoa não coloca, né? Cabeceira nenhuma. Então, eu recomendo que mesmo que você tenha uma cama box, que você coloque uma cabeceira, porque isso traz um sono mais tranquilo, reforça essa ideia do yin, né, que é reparador para o sono. Então, você pode comprar uma cabeceira avulsa para encaixar na cama box, né? Então, você ter, de fato, ali uma cabeceira, não ficar a cama encostada direto na parede, né? E eu sou obrigada a falar, eu sei que é uma coisa que é difícil mudar, mas fica a dica para quem for comprar, for alugar, for mobiliar, for fazer projeto. Evitar aquelas camas que ficam enfiadas no buraco do armário. Ai, sim. Que você tem armário do lado, armário em cima e a cama fica ali encaixada, Tipo uma né? capelinha, né? Isso. Por quê? Porque esses cantos, eles geram um fluxo de energia acelerado, que a gente chama de chatia, como se fosse uma energia nociva. Que as quinas, elas emanam ali um fluxo de energia nociva. Então, quando você dorme dentro de um armário, você tem 3 lados de quina em volta de você, gerando essa energia que é agressiva, né? Então, isso costuma, às vezes, ser causa de insônia ou de problemas de saúde, e a pessoa nem faz ideia, né? É uma coisa que não tem muito como corrigir, se é uma estrutura que já existe, mas, às vezes, você pode, por exemplo, eu tive um cliente que o quarto não era tão pequeno assim, então o que ele fez? Ele botou a cama para o outro lado do quarto, e onde tinha ali o lugar que antes ficava encaixada a cama, ele botou ali uma cômoda, né, com prateleiras, e ele mudou
a decoração do quarto, né? Isso só dá para fazer quando você tem uma largura mínima no quarto, né? Sim. Mas é uma coisa que faz diferença, né? E ter cabeceira na cama ajuda até quando você tem tubulação passando na parede. Sabe quando você tem o banheiro? Ah, aqui é o quarto Uhum. e aqui é o banheiro, e aí você tem tubulação passando ali. Principalmente em prédio, né? Que você tem vizinhos que vão usar o banheiro em qualquer hora do dia. Você pode estar dormindo e tem um vizinho usando o banheiro, né? Esse movimento de água dentro da parede também perturba o sono, embora a gente nem tenha consciência, né? Mas também pode prejudicar a saúde, os relacionamentos. E aí você ter uma cabeceira sólida, né? De madeira ou estofada ajuda a minimizar o efeito quando você tem aí tubulação dentro da parede. Que você falou sobre o buraco, isso é para beliches também ou não? Só para esse tipo de dormitório? Olha, É se a porque gente puder, geralmente as beliches são é, encostadas, né? se a gente puder evitar beliche, é melhor, né? Eu sei que hoje em dia os imóveis estão cada vez menores, né? Eu mesma, durante um tempo, acabei usando beliche. Eu comentei, eu tenho 3 filhos, né? E num apartamento de 2 quartos, não tinha como distribuir 3 camas sem lançar mão de uma beliche. Então, durante um tempo eu usei, mas a gente podendo evitar é melhor, porque tem principalmente a cama de baixo, ela vai sofrer essa compressão, né? A cama de cima menos, mas a cama de baixo vai sofrer essa compressão, né? Então, a gente podendo evitar, às vezes, distribuir melhor as camas é o ideal, né? Que espetáculo. Nossa, Aline, é muita coisa. Olha lá, Sim, tem olha, muitas a gente dicas. Eu poderia ficar vivendo e 4 horas aprendendo. aqui Eu poderia ficar 4 horas aqui só dando dica, porque é muita coisa, muita informação. Por exemplo, para quem trabalha em casa, hoje em dia tem muita gente, né, trabalhando com home Sim. office, né? Sempre que possível, a gente ter uma parede sólida atrás da gente, né? Não precisa ser colada, pode ter um espacinho, mas você não trabalhar de costas para a janela ou de costas para a porta de entrada, tá? Porque a gente precisa ter o nosso subconsciente. Se a gente está de costas para a janela ou de costas para a porta de entrada, é como se uma parte da nossa atenção ficasse sempre alerta para qualquer ataque. Né, a gente sabe que o nosso cérebro ele ainda traz muitos automáticos né, da época em que éramos selvagens. Então, quando a gente trabalha de costas para a janela ou de costas para a porta, reduz a nossa produtividade, né? A gente está sempre ali, a gente não pode se concentrar totalmente, o nosso cérebro não pode focar totalmente no nosso trabalho. E quando a gente tem uma parede atrás, a gente pode relaxar, né? E se dedicar totalmente ali à tarefa que a gente tá desempenhando, né? Que legal. Então, é o ideal. Dá E dá uma dica podendo, para cozinha? cozinha. A minha principal dica para cozinha tem duas. Vamos lá, tem várias, mas vamos lá. Acho que as duas são mais importantes. Use sempre o fogão, tá? Ou se for o micro-ondas, mas use sempre a cozinha, porque aquela cozinha que você não usa, tipo, aquela pessoa, eu moro sozinha, eu tomo café na esquina, às vezes a pessoa nem um café não esquenta em casa, né? É como se você tivesse um órgão do corpo que você não usa e ele vai atrofiando. Isso gera um bloqueio energético na casa. Então, eu recomendo que a pessoa sempre use a cozinha, assim, tipo, todo dia, nem que seja para fazer botar uma torrada na torradeira ou para esquentar uma água para um chá, né? Que ela sempre, Uhum. alguma mini refeição, ela faça, nem que seja isso, esquentar uma água para um chá. Para quê? Para ela manter a energia da cozinha viva, né? Viva. E outra dica que eu dou é evitar a lixeira na cozinha, tá?
porque assim que você descarta qualquer coisa, ela já entra em decomposição, né? Não, digamos, você comeu uma banana, jogou a casca fora, instantaneamente ela já está se decompondo, né? E aí aquela energia no mesmo ambiente onde você cozinha a comida que vai te dar vitalidade, é como se a lixeira ficasse tirando a vitalidade dos alimentos que você vai cozinhar. Então, sempre que possível, tenha a lixeira na área de serviço, por exemplo, né? Se for uma kitnet, uma cozinha muito compacta, né, que não tenha área de serviço, você compra uma lixeira bem pequenininha, de modo que você tenha que estar sempre tirando lixo, sempre esvaziando, né? Não ter uma lixeira grande, porque senão vai ficar ali. Digamos, procura deixar o mais distante possível do fogão, do local de preparo dos alimentos, né? Eu nem tenho, na minha casa, eu nem tenho aquelas lixeirinhas de pia, porque senão a tendência é acumular, né? Não, a gente cozinha, já ali raspa na tábua, já joga na lixeira que fica na área de serviço, né? Que a dica da lixeira é excelente. Ela tinha o hábito de manter o lixo próximo da pia. Hoje já foi para a área externa. E isso faz uma diferença enorme, assim. Se a gente faz essas mudanças e fica atento, a gente vai perceber o resultado. É porque, em geral, a gente fica distraído, né? E às vezes a gente não percebe a diferença que faz, né? Entendi. Mas quando a gente está atento, eu já tive essa coisa do eletrônico no quarto, eu já tive uma pessoa que ela disse que a filha dela estava até mudando a personalidade. A menina dormia com a TV no quarto na tomada, não dormia ligada, mas ficava na tomada, ela dormia com os 2 celulares na mesa de cabeceira. E a menina estava assim, época de adolescente, a menina estava irritada, não queria parar em casa, sabe? Estava mudando até o humor da menina. E aí ela ficou sabendo disso, aí ela passou a tirar tudo da tomada e afastar o celular. E aí ela falou assim, minha filha voltou a ser minha filha. Que ela é uma menina tranquila, alegre, né, e animada, e falou assim, minha filha voltou a ser minha filha, porque as crianças e os adolescentes são muito suscetíveis, né, a essas energias dos ambientes. Então, às vezes pode até mudar, às vezes a gente acha que o filho está rebelde só porque é adolescente, às vezes ele pode estar rebelde porque ele está elétrico, né? Ele está tão carregado de eletricidade. Literalmente elétrico. Que acaba gerando essa irritabilidade, essa explosão. Então, às vezes, só de você afastar na hora de dormir já faz uma diferença enorme, né? Caramba, Aline, agora sim, pra gente assim, nossa, eu acho que eu ficaria aqui um tempão. Pois é, né? Nossa, é assunto mesmo. Qual vai ser a minha participação, né? Como que eu vou trazer essas previsões para 2022? Eu comentei que, lá no comecinho, que cada imóvel tem o seu próprio mapa de estrelas, né? Que é particular em função da data de construção e da orientação. Mas, assim como na astrologia, as pessoas têm o seu mapa astral, mas também existem os trânsitos, né? Os trânsitos astrológicos, eles afetam todas as pessoas, né? Então, se você tem, por exemplo, sei lá, um Marte em quadratura com o Sol, vai gerar um período, uma situação de tensão que vai, de certa maneira, afetar todo mundo. Né? Claro que com nuances diferentes, conforme o mapa astral de cada um, mas é uma coisa que vai afetar, é uma tendência geral, né? Que afeta o planeta inteiro. Então, o Feng Shui também, ele tem o que a gente chama das estrelas visitantes. Os imóveis, eles têm o seu mapa fixo, né? Mas ele também tem, conforme a passagem do tempo, a cada ano chegam estrelas que tanto elas podem, assim como no mapa astral, né, você tem a posição atual dos planetas, influencia as pessoas de uma maneira direta, independente do mapa de cada pessoa. Então, essas estrelas anuais do Feng Shui, elas vão influenciar todos os imóveis de uma maneira geral. Então, eu não tenho como avaliar
a influência dessas estrelas no mapa de cada um, mas eu tenho como dizer, olha, todas as pessoas esse ano, na direção leste, vão estar recebendo a visita da estrela tal. E aí essa estrela tem um potencial tal, que é bom para o romance, é bom para a criatividade, e aí você pode aproveitar o potencial dessas estrelas, porque elas vão estar lá, né? Elas vão estar em Então, todos os imóveis do planeta inteiro, né, eles compartilham essas mesmas estrelas anuais. Então, tem realmente coisas que a gente pode fazer, né, para aproveitar as estrelas boas, porque tem estrelas que são benéficas e tem estrelas que são nocivas. Então, a gente vai conhecer aonde está cada uma delas e saber como minimizar o efeito das nocivas, ou eventualmente até a gente evitar usar demais aqueles ambientes que estão com um potencial nocivo esse ano, né? E a gente vai aproveitar, estimular e usar ao máximo os setores que estão com as estrelas boas. E é isso que eu vou ensinar no workshop, então, por exemplo, se eu que é no estiver domingo. lá, no domingo, de alguma Isso. forma, a sua previsão ela vai servir para minha casa. Vai, exatamente. Olha que legal, Porque você gente. Então, vai dá ter tempo essas ainda. estrelas na sua casa, né? Então sempre vai ter utilidade, você vai ter coisas para aproveitar na sua casa. Não é de dicas gerais, né? Como eu estou falando aqui para o pessoal, né? Ele é específico com essas estrelas que estão ocupando essas direções nesse ano específico, em 2022. Que show. Que são diferentes das que Esse estão ano. regendo agora. Entendi. Então, vamos supor que se você fosse fazer esse mapa agora, elas estariam totalmente diferentes. A gente tem o mapa do imóvel que é fixo, mas ele recebe a visita, né? É como se fosse assim, tem os ingredientes principais e tem ali os complementos, né? Os ingredientes principais de um imóvel não mudam, mas os complementos podem mudar completamente o sabor do prato, né? Com certeza. Ai, que bom. Bom, meninos do Holístico Sem Fronteiras, gratidão imensa por ter mandado aí a Aline Mendes, então, pra gente. Sim. E Aline, de verdade, gratidão imensa pela sua simpatia, pela sua autoridade no segmento, assim, de falar. Gostei muito de conhecer, né, esse tradicional. E que, assim, é gostoso, porque quando a gente fala, que eu falo assim, o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, não é do Ho'oponopono. Aí a pessoa, Olha. como assim? Falei, ele também faz parte, mas ele é uma adaptação a longos anos depois. Mas antes vem toda uma história. E aí o pessoal, uau, me conta mais um pouco. E foi isso que você trouxe pra gente. O me conta mais um pouco, porque isso é muito interessante. E eu quase esqueci, agora eu vi aqui atrás, ó. Por que eu tenho aqui? Tá vendo esse cartazinho aqui atrás, ó? Sim, sim. É o meu livro, eu tenho um livro publicado, olha. Olha que lindo! Feng Shui Terapia de Ambiente. Feng Shui. Tem tudo, tem as informações lá no site, só lembrei de mostrar, porque tem gente que nem sabe que eu tenho um livro. Como ele foi publicado em 2012, já tem um tempinho, eu não fico mais engajada fazendo tanta propaganda dele, mas ele tá editado. Pode ter gente que queira se aprofundar um pouquinho. Que legal. E quem sabe até eu já adquira, porque eu amo essa questão de energia do ambiente. Eu acredito, claro, a gente sempre trabalha, e você é tão conhecedora quanto, que a nossa maior energia ela é de dentro para fora. Porém, os ambientes externos influenciam, sim, na percepção de todos nós, né? Exato, é uma troca, né? A energia está sempre, como a gente fala, os nossos átomos não são nossos, eles estão o tempo todo circulando, então a gente está o tempo todo trocando energia com a casa. Com certeza. E gratidão imensa. Maravilha, também agradeço a oportunidade, agradeço a você e ao pessoal do Holístico Sem Fronteiras, né? A oportunidade de estar aqui, foi um prazer estar com vocês. Tá joia, gratidão imensa.